Bom dia a todos. Eu quero mais uma vez agradecer o convite da Betânia, e é sempre um convite muito prazeroso, porque esse convite envolve um tema específico, domingo de manhã, e um tema livre à noite. E esse tema específico da manhã é sempre um desafio muito grande para mim, porque grande parte daquilo que eu falo, daquilo que eu ensino, é fruto da minha meditação diária, junto com a observação da minha natureza humana, do que acontece ao meu redor. Então, com isso, eu vou preparando os estudos. Mas quando me dão um tema específico, daí eu tenho que trabalhar, eu fico tenso, e acontecem umas coisas muito interessantes, porque eu começo a pensar no tema, e eu tive 3 meses para fazer isso, e aí eu vou começando a juntar as coisas, e de repente eu estou orando à noite e vem um turbilhão de ideias muito boas, só que daí eu vou dormir no dia seguinte, eu não me lembro direito do que era, mas alguma coisa fica, daí eu penso num livro, puxa, esse livro eu preciso dar uma olhada, eu vou lá na biblioteca, separo 2, 3 livros, enfim, dá um trabalho muito grande, e o conjunto dessas coisas é que quando está faltando um mês, eu falo, bom, deixa eu sentar, começar a colocar isso no computador, e daí eu coloco e eu vejo que deu 10 páginas, e eu falo, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? E eu não tenho um treinamento acadêmico, né, de mestrado e doutorado, então eu começo a enxugar e ver aquilo que é essencial. E aconteceu algo assim comigo durante esse tempo que eu meditei nesse tema sobre vivendo a espiritualidade na cidade. E o que eu vou deixar aqui com vocês é para levantar uma poeira. Eu espero que isso possa ser fruto de uma reflexão mais pessoal, mais longa, até em algum grupo, porque eu não vou conseguir encerrar tudo em 20 minutos, meia hora, e aqui tem muita coisa, inclusive para mim, continuar reverberando e olhando. Quando a gente fala em espiritualidade, a gente tem implícito que é a espiritualidade cristã. Mas não, a espiritualidade tem várias espiritualidades. Tem a espiritualidade islâmica, tem a espiritualidade budista, e tem uma espiritualidade secular também. Ou seja, o nosso mundo é regido por potestades. É interessante que nos anos 80, a batalha espiritual levantou essa questão, só que levantou essa questão de uma forma muito densa e às vezes superficial, e aí descobriu que existia o demônio, e durante um bom tempo esse foi um assunto de púlpito, foi um assunto de oração, e aí a gente fizeram mapeamentos para saber quem que dirigia o que, etc. Foi uma loucura. Felizmente, acho que acabou esse tempo, pelo menos eu não tenho ouvido falar muita coisa. Mas a gente fica pensando, o que rege o coração do homem urbano? A Bíblia fala de cidades, fala da Babilônia, fala de Roma, fala de Jerusalém. Esse homem urbano contemporâneo, né, que mora em São Paulo, no Rio, que mora em Brasília, e quais são as potestades que determinam o tipo de vida que esses homens e essas mulheres vivem nesses grandes centros urbanos. Esse homem contemporâneo que é materialista, que é individualista, que é agitado, que é estressado, que tem uma enorme dificuldade de fazer vínculos e manter vínculos estáveis de afeto, que é consumista, que é alienado, que vive num mundo de grande injustiça social, mas cuida de si. O que acontece nesse universo que a gente não consegue explicar simplesmente pela sociologia, ou pela psicologia, ou pela filosofia, mas que precisávamos ir mais fundo para perceber o que acontece no mundo espiritual em torno das cidades. Os antigos falavam de ascese. Ascese é um conceito muito interessante da monástica, porque significa exercício ou combate.
Paulo fala sobre isso. Essa é uma palavra que aparece só uma vez na Bíblia, em Atos capítulo 14, quando ele fala o seguinte, versículo 16: por isso também me esforço para ter sempre consciência pura. Me esforço. A Nova Versão Internacional diz: procuro sempre. Há um exercício constante interior, uma luta no coração. Um desses apotegmas de um pai do deserto, ele diz o seguinte, que o nosso coração é como um edifício aberto. E quando não há luta, quando não há combate, nesse edifício aberto que é o nosso coração, todos entram e saem quando querem, a gente não percebe. Mas aí eu começo a fechar as portas e as janelas. Fechar as portas e as janelas porque eu começo a identificar maus pensamentos, começo a identificar tendências destrutivas no meu caráter, eu começo a fechar essas portas. Daí então começa um combate. Porque uma vez do lado de fora, eles vão gritar, eles vão bater na porta, eles vão tentar arrombar a porta, eles não vão desistir de tentar entrar outra vez. Então isso é uma ilustração da SESI. Então, e corrige a ideia de que a vida cristã é uma vida calma, tranquila. Não, a gente tem um combate interior, tem uma luta. E eu queria pensar um pouco com que a gente luta. Que potestades são essas na cidade? Potestades são seres pseudo-espirituais que imitam Deus, prometendo felicidade, segurança, paz, alegria. Então ela compete com Deus, porque ela promete coisas que só Deus pode dar. Eu queria começar com uma potestade, que não é uma potestade que foi descoberta entrevistando o demônio, mas uma potestade da Bíblia, da qual Jesus fala e Paulo fala, que é Mamon. Mamon com maiúscula, o dinheiro. Jesus diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Palavra dura. Vocês não podem servir Deus e o dinheiro. Mamon com maiúscula. Uma potestade. Mamon. Não é uma coisa neutra. É uma potestade. Porque ela promete aquilo que só Deus pode dar. Alegria, paz, segurança, felicidade, amigos, enfim, essa coisa de uma vida fácil, de uma vida tranquila, de paz. Então Jesus Cristo dá ao dinheiro um nome próprio, Mamon, e ele nos ensina que trata-se de uma potestade, ou seja, trata-se de um poder que compete com Deus e que no final da história vai ser aniquilado e desaparecerão quando todas as coisas forem restauradas. Ou seja, Jesus e Paulo, quando ele diz a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, está dizendo que é uma potestade, não é um assunto só material, moral ou econômico, mas tem uma dimensão espiritual. Deus e Mamon se opõem. E como potestade, o dinheiro quer se assenhorar do coração do homem. De fato, ele promete alegria, paz, segurança, felicidade, mas ele vai nos tornando pessoas individualistas, egoístas e com um coração ligado a ele, que passa a ser aquilo que nós mais amamos, e nós vamos nos tornando parecidos com aquilo que a gente mais ama. A gente vive a ilusão de que o dinheiro pode realizar todos os meus sonhos e que eu posso me servir dele, mas na maior parte do tempo nós é que servimos Mamon, que nos dobra sob a sua lei e nos torna pessoas egoístas, avarentas, alienadas no que diz respeito à injustiça social, nos tornam pessoas com dificuldade de afeto, de vínculo, porque toda a nossa energia psicológica, afetiva, está em função e a serviço de Mamon.
Então, há um poder espiritual em Mamon. Uma das derivados de Mamon é a Babilônia. A Babilônia, se de um lado Mamon ele pode atuar individualmente no coração do homem, Mamon pode se assenhorar de uma sociedade toda inteira. E aí a gente tem esse relato lá em Apocalipse 18 de Babilônia como um poder, como uma potestade, onde tudo está à venda e tudo tem o seu preço. Então, se vocês depois lerem esse trecho, mas uma das coisas que diz é o seguinte: pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. E ele vai falando que esses mercadores choram porque ninguém mais pode comprar mercadoria de ouro, prata, pérolas, etc, 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 até almas humanas. E de fato, de repente, tudo tem o seu preço, desde o guarda rodoviário, passando pelo promotor de justiça, pelo juiz, pelo ministro do Supremo, enfim. E nós temos toda uma sociedade regida pelo dinheiro que se chama Babilônia, e é onde nós vivemos. Como lidar com isso? Sem que essas potestades sorrateiramente tomem conta dos nossos corações, nós que somos cristãos e temos uma vida de autocomplacência voltada ao prazer, ao luxo, e vamos nos tornando igreja alienada com o que, por exemplo, nós ouvimos aqui, os grandes desafios missionários, ou a pobreza que está do lado. Como é que a gente lida com isso? A Babilônia é a sociedade de consumo, que é absolutamente insustentável para o planeta. A gente sabe disso, mas a gente continua trocando de celular cada um ano, 2. Até porque os celulares já vêm com uma obsolência estética ou eletrônica planejada para ter um momento em que ele pifa e você precisa comprar outro. A sociedade de consumo, a Babilônia, ela precisa e ela se alimenta de consumidores compulsivos e vorazes, sem autorreflexão, que agem por impulso, e que acreditam que, e as redes sociais alimentam isso, que viajar está na moda, está por dentro, as grifes, os restaurantes, as baladas, isso é a vida, isso é a felicidade. Aí a gente tem assim, o jovem que chega sexta-feira à noite e fica desesperado porque o que ele vai fazer sexta-feira à noite? Porque já não interessa mais para essa sociedade a família e o seu convívio familiar, onde a gente se encontra em torno de um lanche simples e depois faz um jogo. Eu lembro daqueles jogos que a gente fazia em casa, de banco imobiliário, etc. Isso não existe mais. Para o mercado, a família não interessa, porque ela é uma célula que é muito econômica. Para a família, interessa que esses pais se separem, que tenha um filho gay e uma filha promíscua, porque a unidade de consumo se multiplica por 4, 5. Então, a gente vê que na Babilônia, uma das coisas que acontece, a família está sob ataque. E tudo aquilo que é valor inegociável e civilizatório para nós, como a beleza e a dignidade de ser homem e mulher, de acordo com a sua biologia, isso está sob ataque. O casamento heterossexual, baseado no amor, na fidelidade, no perdão, no respeito, está sob ataque. O direito à vida da criança, ainda no útero da sua mãe, está sob ataque. Não interessa para o mercado. A gente pensa muitas vezes que tudo isso é uma dimensão moral. Eu diria que não, isso tem a ver com Mamon e com Babilônia. Por quê? Porque a família tem limites.
A família tem disciplina, a família tem regras, a família tem orçamento, tem convívio, gasta pouco, passa a roupa de um para o outro. Você quebra essa unidade, tem uma ruptura, tem uma separação, e você gera crianças sem regras, sem limites, vorazes. A família se divide em 4 unidades de consumo. A questão da promiscuidade sexual se insere aí. Porque para o mercado não interessa pessoas regradas. Interessa pessoas que agem por impulso, sem limites, com voracidade. Outro dia eu ouvi um menino que disse o seguinte para mim. Ele tinha uma questão gay, e eu comecei a conversar com ele e me disse o seguinte: olha, eu desde os 15, ele tinha uns 20 e poucos anos, desde os 15 anos eu costumo ficar com meninas. Eu já fiquei com mais de 100 meninas, agora eu estou querendo experimentar uma coisa nova. Quer dizer, é exatamente essa coisa nova, essa novidade, que a roupa do ano passado, ou o tênis, ou o celular, é o último artigo, é o último gadget. E aí a gente vai percebendo que toda essa separação familiar tem a ver com nichos de mercado, de crianças, de gays, de solteiros, de descasados, porque tudo isso vai gerando cada vez mais consumo, mais consumidores vorazes, sem autorreflexão, sem convívio familiar, e que começam a dar valor às coisas. Agora, Mamon também tem uma outra potestade que caminha junto com ele. Isso Quando a gente lê lá em Eclesiastes, capítulo... Deixa eu ver uma coisa aqui. Eclesiastes, capítulo 3. O autor diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito de Deus. Tempo de nascer, tempo de morrer, etc, etc, etc. Essa palavra tempo, que está aqui no capítulo 1, versículo 1, no capítulo 3, versículo 1, a Septuaginta traduziu como cronos, que deu cronologia, que deu tempo cronológico. Mais lá para frente, ele vai falar o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem, sem que se possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim, porque é um mistério, a eternidade no coração do homem. Mas essa palavra tempo formoso, a Septuaginta traduziu como kairos. É interessante que Cronos é um deus do panteão grego, é uma potestade. Ele é filho de Urano e de Gaia, e ele é um sucessor ao trono. Então ele castra o pai para evitar que ele tenha outros filhos, e devora os seus filhos para evitar que ele tenha essa concorrência. Tem umas coisas interessantes aqui, né, de tornar estéril, de buscar o controle através de devorar o inimigo. Mas esse Cronos é esse tempo que vai. É o tempo que é medido por dias, semanas, meses, e é um tempo que caminha inexoravelmente em direção à minha morte. Para eu não sentir essa angústia, eu tenho que encher esse tempo o tempo todo, porque se eu ficar sem ter que fazer nada, se eu ficar parado, eu vou me defrontar não somente com essa angústia, mas com o meu próprio mundo interior, que eu não dou conta. Conseguiu uma legislação adequada ao trabalhador, com o descanso semanal, a indústria do divertimento entrou para ocupar esse tempo que ele teria livre. É interessante isso. Tem gente que tira férias e vai para um resort, e chega lá no resort e é assim: 8 horas da manhã, café na piscina, 9 horas, aula de axé, 10 horas, voo de paraquedas, 11 horas, aula culinária, meio-dia, até meia-noite, 1 hora da manhã. Cara, interessante, porque na dimensão de uma espiritualidade do tempo,
A gente tem o Kairos, que é um momento oportuno, que é um momento vivido, que é aquele momento quando a eternidade quebra a rotina do Cronos e eu experimento por um momento uma experiência existencial profível para mim. O Kairos não tem a ver com coisas sensacionais, extraordinárias, mas a gente está tão preso à rotina do Cronos que a gente não percebe mais quando ele acontece. Ele é pequeno. É quando você chega em casa, tira o sapato e senta no sofá, coloca a mão ao redor da sua esposa e começa a jogar a conversa fora. Daí eu falo, peraí, precisamos fazer alguma coisa, precisamos... Agora, é interessante que, né, que o tempo é uma questão espiritual, né? A gente vive agitado, estressado, numa correria insana, cheio de agenda. A gente se telefona, vamos tomar um café? Vamos, pega a tua agenda aí. Você pode ir na quarta à tarde? Na quarta eu não posso. E quinta? Não, quinta eu também não posso. E o mês que vem? Vem aí em novembro. Ah, tá, então... Para marcar, e depois quando chegar um dia antes, cara, eu vou ter que desmarcar, porque... E a gente vive assim, sem tempo. Sem tempo para amar, sem tempo para viver, numa correria insana, atrás do quê? Sucesso, fama, dinheiro, a gente corre, não vê os nossos filhos crescerem, quando percebe eles estão indo embora, eu falo, caramba, eu não os amei. Esse Cronos que nos assola, mas cuja resposta de Deus é o Shabat. Interessante que o sábado está na ordem dos 10 mandamentos. A gente não percebe a dimensão espiritual do sábado, que é pontuar o tempo por um dia da semana em que eu paro. Para a teologia judaica, o tempo de Deus é o lugar onde Ele habita, ou seja, é o dia do Senhor. Ele não habita num lugar, Ele habita num espaço de tempo. Então eu entro no sábado como eu entro num templo. É o dia do Senhor. É um dia de restauração biopsíquica e espiritual. É um dia para sair, apreciar a natureza, para conviver com a família e ficar... novamente, quebrar essa perversidade do crono e viver. Então, eu falei aqui de algumas potestades, né? Mamon, a Babilônia, Eros. O Eros é essa voracidade sensorial. Ela tem origem no prazer genital, sim, mas ela extravasa todos os nossos sentidos. Eu tenho que viver, eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que beber, comer, eu tenho que ouvir música, eu tenho essa coisa assim que nos escraviza na hora da diversão. Eu não consigo ficar quieto. É interessante que a contrapartida de Eros, em Roma, porque Eros é grego, é o Cupido. O Cupido é um menino travesso que fica espreitando os casais assim, daí ele joga uma flecha e ele desperta paixões inesperadas e difíceis de se concretizar. Então é o cara que chega para mim e fala assim, pô, estou casado com a minha mulher há 30 anos, eu amo a minha mulher, mas eu me apaixonei por uma cidadã lá no meu trabalho. Aquela coisa... O bom seria a gente se apaixonar pela mesma mulher ao longo da vida. Porque vai acontecer, essa coisa não é uma coisa... Agora, então eu falei de Mamon. Qual é a resposta que a gente pode dar numa espiritualidade cristã a essa potestade? Eu acho que assim, na contramão dessa relação de compra e venda e da importância do dinheiro, onde tudo está à venda e tudo tem seu preço e as pessoas são a elas conferida valor pelo seu status e sua capacidade de consumo, na contramão disso está a graça e a gratuidade.
A graça. A graça é o amor de Deus que é irretribuível, que é imerecido, que é infinito e que não tem como a gente pagar, não tem como a gente merecer. A gente jamais poderia pagar o preço da nossa salvação. E aquilo que a gente recebe de graça, que é aquilo mais importante, que é a vida de Jesus Cristo, nos torna pessoas, então, generosas. Deus nos compra e nos liberta para que a gente viva em liberdade. Ou seja, nos dá uma nova maneira de viver na esfera do seu reino, com generosidade, com simplicidade e com compromisso na questão da justiça social e com envolvimento missionário até os confins da terra. É para isso que serve o nosso dinheiro. É claro que eu não sou contra a gente viajar, tomar um bom vinho, mas o quanto a gente muitas vezes fica preso nesse universo do bem bom para mim e completamente alienado face às injustiças sociais, face à pobreza, à miséria, e com uma capacidade enorme de reter e reter cada vez mais e olhar para a minha conta bancária achando que aquilo é que me vai dar segurança, aquilo é que vai me dar paz e tranquilidade. Então a maneira mais concreta de a gente lidar com o mamão é sermos generosos, largos, é viver a vida com simplicidade, é dar do nosso tempo, dos nossos recursos para os pobres e para a obra missionária. E cientes desse desequilíbrio entre ricos e pobres, estamos engajados numa luta por justiça social. A resposta que a gente dá para a Babilônia, é interessante que no texto fala assim, retira-te dela. A gente não pode sair da Babilônia, mas a gente pode permitir que a Babilônia saia do nosso coração. É interessante, Frei Beto ele fala uma coisa muito interessante, numa crônica dele, diz o seguinte, que o shopping center hoje assumiu as funções das antigas catedrais. Porque é um lugar bonito, de mármore, com aquela musiquinha, aqueles cheirinhos assim, né? Então você coloca a sua melhor roupa, você se prepara e daí você entra naquele lugar. Quando você entra, você já sente assim uma atmosfera e uma aura de paz, de tranquilidade, de harmonia. E ele fala uma coisa interessante, que dentro dessa catedral tem os nichos onde as sacerdotisas nos introduzem aos mistérios das grifes. E quando finalmente eu sou seduzido por uma dessas ninfas, eu tiro o meu cartão de crédito que me confere poder, eu coloco aquilo lá e eu saio caminhando triunfante com uma sacola, com um nome assim, me sentindo no céu. É o que a catedral fazia. E aí, ele fala mais uma coisa interessante. Daí eu vou lá para a praça de alimentação, onde a semelhança das catedrais tem um pé direito altíssimo, como uma torre que se eleva ao infinito. E ali eu participo da minha Eucaristia, no McDonald's, ou no Ling Ling, etc. E daí eu saio dali, né? Essa é a sedução da Babilônia. Interessante, né? Essa é a sedução de Mamon. Simplicidade voluntária, gente. A gente não precisa de 10. Sabe o quê? Hoje, quem sabe, você volta para casa e você resolve doar tudo que você tem em casa que você não usou nos últimos 3 anos. Até porque não vai usar mais. Só está ocupando o lugar. Dá. Simplicidade voluntária. Alegria no ser e no fazer, não no ter. Precisamos nos tornar consumidores responsáveis. O planeta não aguenta. Nem minha conta bancária. Daí eu fico com dívida, cartão de crédito, cheque especial. Infeliz, porque eu não... E sair dessa loucura do Cronos, que me oprime, que não tenho tempo para nada. É só correria, agitação, até no sábado e no domingo eu estou agitado, não consigo parar, descansar. Parar. E aí a importância, eu diria, de uma vida devocional consistente,
no recolhimento e no silêncio. Todo dia. Tempo sabático, para parar, para quietar, respirar fundo, ouvir meu coração, ouvir a voz de Deus, ouvir o outro. Para isso eu preciso de um tempo na tranquilidade. Na agitação a gente não ouve nem Deus, nem a mim mesmo, nem o outro. O silêncio não é um fim em si mesmo. O silêncio propicia uma escuta mais profunda. Eu preciso desses espaços de quietude, de silêncio na minha rotina, para discernir o Kairos, para discernir a voz de Deus e para ficar livre da perversidade do Cronos. A Bíblia tem como unidade de tempo o dia. Esse é o dia que o Senhor fez, o pão nosso de cada dia, no dia que se chama hoje. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Então, o dia é o aqui e o agora. Isso significa viver livre das preocupações do passado e livre das ansiedades do futuro, para estar completamente presente no meu lugar, no aqui e no agora, e com aquilo que a vida me oferece, e viver. Então, meus amados, era isso que eu queria falar para vocês nessa manhã sobre a espiritualidade na cidade. E quem sabe vocês possam desenvolver ainda mais um pouco esse assunto dessas potestades, a ascese para poder lidar com elas e viver. Porque quem mora na cidade está, queira ou não queira, sendo assolado por Mamon, pela Babilônia, pelo Eros e pelo Cronos. E a gente vai ver crente completamente ligado ao dinheiro, não somente crente, mas denominações inteiras e teologias inteiras. A gente vai ver crente ligado ao supérfluo do consumo e vivendo uma vida irresponsável em termos de sustentabilidade do planeta. A gente vai ver crente com família quebrando, se separando, com filho aqui, mulher para lá, e aí quando se separa, ambos têm um excesso de consumo, porque tem que comprar geladeira, tem que comprar fogão, tem que comprar não sei o quê, e aí começa a ficar vaidoso, já entra numa academia, quer dizer, assim vai. A gente vê crente assim. E a gente vê crente agitado, estressado, porque o médico fala, o senhor está com problemas gastro e cardíacos, etc, etc, mas não é nada endógeno, é na realidade fruto do estilo de vida que você tem. Mas nós não queremos ser assim, amados. Nós estamos debaixo de um outro reino. Não é o reino de Mamon. Não é o reino da Babilônia, ou de Eros, ou de Cronos. É o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz o seguinte: foi pago um alto preço para que nos retirasse desse império das trevas e nos conduzisse ao reino do seu amor. A vida tem a ver com afetividade, generosidade. A vida tem a ver com um grupo de pessoas, que é o reino de Deus, que está em território inimigo e que se recusa a viver segundo as regras desse território inimigo e vive a experiência de fé, como viveram Daniel e seus amigos na Babilônia. A Babilônia é o exílio, não é o nosso lugar. Mas aí a gente guarda a nossa fé, porque ela vai ser colocada à prova, ela está em jogo, e muitos não somente se desviarão dela, mas vão tentar viver a fé, mas também os valores desse outro reino das trevas. E aí a vida fica muito difícil, muito complicada. Que Deus nos abençoe nessa manhã com essa pequena palavra e que isso suscite em vocês uma reflexão e uma tomada de ação aí na frente. Assim seja. Amém.